Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui do Descola. Se você está se preparando para o PSS da Seduc São Paulo 2027, hoje nós vamos estudar mais um tema importante da bibliografia do edital, a sala de aula inovadora. O conteúdo aparece na obra de Fausto Camargo e Tuine Daros, chamada A Sala de Aula Inovadora, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo. Mas, afinal, o que significa a sala de aula inovadora? Quando a gente escuta essa palavra inovação, a gente pensa imediatamente no quê? Tecnologia, computador, ferramentas digitais. Mas essa ideia ela é muito limitada. Uma sala de aula ela pode utilizar muita tecnologia e continuar reproduzindo o modelo tradicional de ensino. Da mesma forma, uma aula pode utilizar poucos recursos tecnológicos e ainda assim promover inovação. O ponto central está na forma como o processo de aprendizagem é organizado. Então essa proposta ela busca superar o modelo que o professor fala durante toda a aula e o estudante apenas recebe a informação. O objetivo é criar situações em que o estudante participe, pense, investigue e aplique o conhecimento. E é justamente essa mudança que nós vamos entender nesta aula. Mas, para entender melhor a proposta de Camargo e Daros, precisamos pensar no modelo tradicional de ensino. Durante muito tempo, a aula foi organizada principalmente em torno da explicação do professor. E o professor apresentava o conteúdo e os estudantes ouviam, anotavam e depois respondiam atividades. Esse modelo não significa que toda aula expositiva seja necessariamente ruim. Uma explicação do professor pode ser importante em diferentes momentos. A questão é quando esse se torna o único caminho para aprender. A sala de aula inovadora, ela amplia as possibilidades de aprendizagem. Então, o estudante ele pode deixar de ser apenas um receptor de informações e participar de situações em que ele precisa pensar, investigar, discutir e aplicar os conhecimentos. E é essa mudança que está relacionada ao aprendizado ativo. Portanto, não se trata simplesmente de trocar uma aula tradicional por uma atividade diferente. O mais importante é perguntar: o que o estudante está fazendo para aprender? Essa pergunta é fundamental para compreender a proposta desses autores. Mas por que Camargo e Daros defendem uma sala de aula inovadora? Segundo os autores, a sociedade mudou. Hoje, os estudantes têm acesso à informação de forma rápida por diferentes meios. O desafio da escola deixou de ser papel apenas de transmitir conteúdos. O papel da escola agora também é ensinar o estudante a analisar informações, resolver problemas, trabalhar em equipe e utilizar o conhecimento em diferentes contextos. Por isso, os autores defendem que o ensino ele precisa desenvolver competências e não apenas a memorização de conteúdos. Isso não significa abandonar o conhecimento teórico. Pelo contrário, o conteúdo continua sendo essencial. A diferença é que o estudante deve ser incentivado a utilizar esse conhecimento para interpretar situações, tomar decisões e encontrar soluções. Essa mudança exige um planejamento cuidadoso do professor. Não basta propor uma atividade diferente. Cada estratégia precisa ter um objetivo pedagógico claro e contribuir para a aprendizagem. Por isso, quando estudar Camargo e Daros, lembre-se desta ideia central. A inovação não está na atividade em si. A inovação está em criar situações em que o conhecimento faça sentido e seja aplicado de forma significativa pelos estudantes. Um outro aspecto importante da obra é o planejamento das experiências de aprendizagem. Camargo e Daros mostram que inovar não é improvisar. Toda atividade precisa ser pensada para que o estudante alcance um objetivo de aprendizagem. Por isso, o professor deixa de ser apenas alguém que transmite informações e passa a organizar situações em que o estudante possa construir conhecimento. Isso exige planejamento, definição de objetivos, escolha de estratégias e acompanhamento constante da turma.
Os autores também destacam que diferentes estudantes aprendem de maneiras diferentes. Por esse motivo, variar as estratégias de ensino pode favorecer uma participação maior da turma e tornar a aprendizagem mais significativa. Então, percebe que a inovação não acontece por acaso. Ela depende de um professor que conhece seus objetivos, seleciona metodologias adequadas e acompanha o desenvolvimento dos estudantes durante todo o processo. Essa é uma ideia importante para a prova. Uma sala de aula inovadora não é desorganizada. Pelo contrário, ela exige ainda mais planejamento e intencionalidade pedagógica. Outro conceito importante apresentado por Camargo e Daros é o da aprendizagem significativa. Os autores defendem que o estudante aprende melhor quando consegue relacionar o conteúdo estudado com situações reais e com conhecimentos que já possui. Isso não significa abandonar os conteúdos do currículo, significa criar oportunidades para que eles façam sentido na prática. Por exemplo, em vez de apenas memorizar informações, o estudante pode analisar um problema, discutir possíveis soluções e aplicar o conhecimento em uma situação concreta. Esse processo tende a aumentar o envolvimento e a compreensão do conteúdo. Mas atenção, a aprendizagem significativa não acontece automaticamente. Ela depende de um planejamento intencional, de objetivos claros e de estratégias adequadas. Por isso, para esta prova, lembrem-se desta ideia. Uma sala de aula inovadora não busca apenas ensinar conteúdos, ela busca criar condições para que o estudante compreenda, aplica e atribua significado ao que aprende. Então, vamos revisar os principais pontos da aula. Camargo e Daros defendem que inovar na educação não significa apenas utilizar novas tecnologias. O mais importante é organizar situações de aprendizagem em que o estudante participe de forma ativa, compreenda os conteúdos e consiga aplicá-los em diferentes contextos. O professor continua sendo essencial no processo. Ele planeja, define objetivo, escolhe estratégias e acompanha a aprendizagem dos estudantes. Outro ponto importante é que uma sala de aula inovadora não abandona o conteúdo. Ela busca tornar esse conteúdo mais significativo por meio de experiências de aprendizagem bem planejadas. Então, para a prova, guarde essa ideia. Inovar é transformar a forma de ensinar para melhorar a forma de aprender, sempre com planejamento, intencionalidade pedagógica e participação ativa dos estudantes. E antes de terminarmos, vamos pensar como a FGV pode cobrar esse conteúdo. Imagina que uma questão descreve uma escola que comprou computadores, tablets, lousas digitais para todas as salas. A pergunta é: isso por si só torna a escola inovadora? Pela perspectiva de Camargo e Daros, não. A inovação não depende apenas dos recursos tecnológicos. Ela depende da forma como o professor organiza a aprendizagem, define objetivos e cria oportunidades para que os estudantes participem ativamente da construção do conhecimento. Outra situação possível é uma aula em que os estudantes trabalham em grupos. Isto basta para dizer que houve aprendizagem ativa? Também não. É preciso analisar se os estudantes realmente investigaram, discutiram ideias, resolveram problemas e construíram conhecimentos. Então, para a prova, memorize esta frase. Uma sala de aula inovadora não é definida pela tecnologia, mas pela intencionalidade pedagógica e pela qualidade das experiências de aprendizagem proposta pelo professor. Na nossa próxima aula, continuaremos estudando mais um autor da bibliografia do PSS Seduc São Paulo 2027.